relativas à avaliação pedagógica e muitos dos problemas que estão associados à sua concretização nas escolas têm várias origens, não é? Mas a questão fundamental é que nós estamos ainda, isto pode ser um bocadinho chocante, mas estamos ainda num paradigma que é essencialmente o paradigma do século XIX, finais do século XIX, princípios do século XX. E isso, naturalmente, vem, enfim, num conjunto de circunstâncias políticas, sociais, económicas, etc., e de conhecimento envolvido, alunos que revelam uma capacidade extraordinária para resolver, por exemplo, problemas de matemática, e que na parte escrita são alunos que normalmente não têm sequer uma positiva, porque têm dificuldade em perceber o que é que lá está. Aliás, a investigação, não é? Já que estamos a falar dos fundamentos, a investigação mostra que chega a ser de 30% o número de alunos que não entende aquilo que nós estamos a perguntar, por escrito. Ora, quando nós temos a oportunidade, dentro da sala de aula, de explicar o que é que se pretende e de reformular aquilo que se pretende, coisa que não se pode fazer numa prova escrita, ou normalmente não se faz numa prova escrita, digo eu, então os alunos percebem. Portanto, uma das primeiras preocupações que nós devemos ter é que os alunos estão a perceber aquilo que se pretende. Portanto, isto para dizer que esse é um fundamento também para que nós façamos esforços no sentido de diversificar os processos de recolha de algumas pessoas e tal, é que a avaliação é um processo eminentemente subjetivo, não tem nada de objetivo, não é? Tem muito pouco de objetivo. A objetividade é, eu continuo a falar, continuamos aqui no campo das ciências sociais, não é? A objetividade é de facto uma boa coisa, os seres humanos procuram a objetividade, isso não tem mal nenhum, antes pelo contrário, é bom, só que é como a questão da mensurabilidade, quer dizer, é bom medir as coisas, mas nem tudo se pode medir, não é? Nem tudo se pode medir, ou então é extraordinariamente medir determinados tipos de competências ou de aprendizagens. Eu agora vejo algum entusiasmo de pessoas que querem medir tudo e mais alguma coisa no que diz respeito às competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E eu não tenho nada à partida contra isso, quer dizer, mas eu tenho é que me mostrar com clareza e com transparência como é que se mede, não é? Por exemplo, a relação interpessoal entre os alunos, e entre os alunos e o professor. Tem que mostrar isso e que isso seja uma coisa ao alcance do professor, normal, que tem, porque é assim, o professor tem 30 alunos à sua frente, está a ensinar matemática, não é? E está preocupado em seguir os alunos, está preocupado em dar feedback, e depois vai usar o quê? Uma espécie de uma grelha para ver se ele está numa relação interpessoal XYZ. Pronto, são questões que convém ir pensando, não é? Porque há um entusiasmo, é como aquela coisa do 80% cognitivo, 20% não cognitivo, não é? Que existiu e que ainda existe nos nossos agrupamentos. Eu não estou a dizer isto com maldade nenhuma. Eu não sei sequer de onde é que isto apareceu. Nem sequer sei. E eu acho que poucas pessoas saberão. Apareceu, não interessa. E então começamos a dizer assim, critérios de avaliação, 80% cognitivo, 20% não cognitivo. Eu quando vi isto a primeira vez, já há muitos anos, num projeto educativo de escola, eu acho que nem sequer havia agrupamentos quando eu vi isso a primeira vez. E eu digo assim, mas 80% cognitivo, 20% não cognitivo, mas este 20% não cognitivo deve ser o quê? Eu sabia o que era, estava a ser um bocado irónico. Deve ser a fase símia da escola, é a fase em que as pessoas não têm cognição. E a pessoa que estava comigo riu-se um bocado e disse, o professor está a ser maroto e tal, sabe muito bem o que é que se quer dizer. Eu, pois sei,
Mas a minha questão é como é que isso se faz. Quer dizer, como é que as pessoas fazem isso? Quer dizer, explique-me lá, uma pessoa dá um 7 a comportamento, dá um 8 a trabalhos de casa, dá um 14 a assiduidade, mas, quer dizer, como é que isso é? Esses 20% são, de facto, trabalhados ou é uma espécie de um suponhamos, como se diz na minha terra, não é? É uma espécie de uma coisa que está ali, ou é algo que a gente tem no bolso e tal, porque pode dar jeito para compor alguma coisa no final. Bom, aqui estamos a entrar no campo, enfim, da classificação, mas é o campo em que se colocavam os critérios. Porque o que dizem, o que diziam, eu penso que agora cada vez menos isso acontece, os critérios no agrupamento é critérios de avaliação, 80% tal, 20% tal. Ora, isto nem sequer são critérios de avaliação, não é? E eu nem sequer sei se isto é, no fundo, um algoritmo. É um algoritmo para determinar classificações. Portanto, estão a ver aquilo que eu disse no princípio, avaliação e classificação aqui nem sequer se distinguiam. Portanto, avaliar era classificar. Quando nós dizemos que avaliar é classificar, o que nós temos é ensinar, testar, ensinar, testar, ensinar, testar. Testar é igual a aprender. Portanto, testar e aprender são isomorfos. E isto tem de levar uma volta muito grande. É fazer da avaliação algo que é de proximidade, algo em que eu estou próximo dos alunos, em que eu interajo com eles. Não é? E aí está a raiz da avaliação formativa. As pessoas perguntam-me, ou dizem, ó Domingos, não me venhas cá com a avaliação formativa, porque isso eu não tenho tempo para isso. Ora, e eu respondo a estes meus queridos amigos e amigas que me respondem desta maneira. Se não tens tempo para a avaliação formativa, não tens tempo para ser professor. Porque a avaliação formativa não tem nada a ver com tempo a mais, nem tempo a menos, nem tempo nada, não tem tempo nenhum, nem é preciso um carro de bombeiros, nem é preciso um PowerPoint, nem é preciso nada de especial para fazer a avaliação. A avaliação formativa é isto. É eu fazer perguntas, ver as respostas que os alunos me dão e em função disso, e em função dessa interação social, eu ser capaz de, em cada momento, fazer 3 coisas que são fundamentais. A primeira é de tornar os alunos sempre muito conscientes de quais são os objetivos da aprendizagem, ou seja, para onde é que nós estamos a caminhar, ou para onde é que devemos caminhar. Essa é a primeira coisa que essa nossa missão de professores nos leva a fazer. A segunda é de, em cada momento, eu ser capaz de dizer aos alunos em que ponto é que eles se encontram em relação àquilo que é necessário aprender. Não é? É para isso que serve a avaliação formativa. E não só, a formativa também pode ser. Já lá vamos. E a terceira coisa, que é muito importante nós dizermos aos alunos, é os esforços que é necessário fazer para lá chegar. Portanto, a avaliação formativa existe única e simplesmente para dar feedback de elevada qualidade aos alunos, para os ajudar a aprender e para nos ajudar a nós a ensinar melhor. É isto em relação a isto. E os critérios, naturalmente, há uma regra de ouro que eu penso que é absolutamente fundamental, é nós definirmos um número bastante restrito de critérios. Não é? Nós, quer dizer, eu tenho acompanhado aí muito trabalho aí nas escolas, pelo país todo, tenho tido esse privilégio, não é? E pronto, as pessoas neste momento, pelo menos aquelas com que eu tenho trabalhado mais de perto, começaram com dezenas de critérios, uma coisa absolutamente... e neste momento já vão nos 4, 5, 6 critérios. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós temos de olhar para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e porque, do meu ponto de vista, enfim, do meu modesto ponto de vista, é o documento curricular mais significativo que Portugal teve nos outros critérios. Os critérios, eu costumo dizer que os critérios são os critérios da consumição, porque as pessoas andam muito consumidas com os critérios. Então, em vez de chamar critérios de avaliação, vamos chamar critérios da consumição.
Mas os critérios, de facto, devem ser em número muito reduzido e devem ter em conta, naturalmente, por um lado, as aprendizagens, por um lado, o PASEL, como eu lhe chamo, o perfil dos alunos, à saída do estudo obrigatório, e, por outro lado, as aprendizagens essenciais. Mas, sobretudo, o perfil dos alunos. E reparem que eu costumo dar um exemplo, que é um exemplo que, se calhar, nos une muito a todos, que é o exemplo do conhecimento. Não é? E eu considero que o conhecimento pode ser um critério. Eu gostaria, se estivéssemos ao vivo, eu perguntaria, fazia a tal pergunta de proximidade a um aluno, entre aspas, ao aluno, o que é que acha disto? Aqui estou a falar para o ecrã, portanto, não dá tanto jeito, não é? Mas podem dar algum sinal se concordam que o conhecimento deve ser um critério. Acho que, havendo esta ideia de nos afastarmos do século XIX e passarmos para o século XXI, nós temos nos agrupamentos de distinguir nós temos de ter políticas para a língua portuguesa, políticas para a disciplina dentro da escola, políticas várias. E uma delas que temos de definir é a política de avaliação. Qual é a nossa política de avaliação? Não é? O que é que são para nós os princípios que nós vamos utilizar ao nível da avaliação? E temos também de definir políticas para a classificação. Porque isso vai nos permitir distinguir avaliação de classificação, embora haja, enfim, não tenho tempo para isso, mas haja naturalmente relações que se podem estabelecer, mas a política de classificação, nós temos de fazer algum esforço para que ela seja realmente mais significativa do que aquilo que é reduzido aos 80-20. O 80-20 é uma coisa relativamente pobrezinha, não é? E nós temos que ir para coisas um bocadinho mais sofisticadas, que estejam mais consonantes, não é? Com o pensamento educacional contemporâneo. Propunha-vos aqui, assim, muito brevemente, que respondessem a esta questão. Pode haver inclusão sem avaliação? A primeira definição não será aquela com que tanto me identifico, mas é a definição que temos na nossa lei, não é? No Decreto-Lei 54, e que é uma definição de inclusão muito centrada na questão do direito, não é? O direito de todos, de todas as crianças, todos os alunos, de todas as crianças e jovens, ao acesso e à participação de modo pleno e efetivo aos mesmos contextos educativos. E eu aqui assinalei o acesso e a participação na verdade, eu creio que falta aqui uma dimensão importante, que é uma dimensão que eu também valorizo. Portanto, há aqui uma tríade, para mim, do ponto de vista da inclusão, que é o acesso, a participação e a aprendizagem, e o modo como nós, enquanto profissionais, enquanto escolas, conseguimos garantir este acesso, participação e aprendizagem efetivas de todos os alunos. E que é uma definição que apresenta a inclusão como um processo contínuo, sistemático, um processo inacabado e, portanto, no fundo, não é um fim em si mesmo, mas, sobretudo, é um caminho que nós temos que percorrer e que também vai dependendo do contexto, dos alunos, dos professores, dos recursos, das múltiplas condições e da visão que temos. E por isso é um processo contínuo e em construção, que se prende sobretudo com o identificar formas efetivas e eficazes de respondermos à diversidade. E aqui há várias questões que se colocam também do ponto de vista da avaliação, por um lado, mas por outro lado também hoje a perspectiva que temos e que temos também no nosso contexto, no contexto nacional, é numa perspectiva de identificarmos, sermos capazes de identificar e remover barreiras ao acesso, à participação, que é a ideia da educação inclusiva numa perspectiva de old school approach e, portanto, isto é, numa perspectiva de toda a escola, toda a comunidade e, portanto, falar
de inclusão, falar de educação inclusiva, não é falar do Decreto-Lei 54, e menos ainda é falar de alunos de educação inclusiva, porque isso não existe, não é? Existe educação e a educação espera-se que seja inclusiva e, portanto, tudo numa escola, numa comunidade, deve pautar-se por este princípio. E acho que estes também as questões da avaliação. O primeiro aspecto tem a ver com a diversidade, não é? Hoje falar de educação inclusiva já não é falar, como já disse, de deficiência, já não é falar de necessidades educativas especiais. Hoje, falar de educação inclusiva e de inclusão é falar de múltiplas dimensões da pessoa e, portanto, nós hoje temos que olhar para a educação no modo como responde à diversidade, não só nesta perspectiva, mas também da deficiência, das necessidades educativas especiais, mas de múltiplas outras perspectivas. Portanto, acomodar, acolher aqui questões como a língua, a religião, a cultura, a identidade e orientação sexual, entre tantas e tantas outras dimensões que fazem de cada um dos alunos uma pessoa distinta, uma pessoa diferente. E, portanto, esta dimensão coloca-nos face a um conjunto de questões que, sem dúvida, remetem para as questões da avaliação. Em primeiro, o que é isto da diversidade, não é? Mas depois disto, como é que nós vemos, como é que nós interpretamos e, sobretudo, como é que nós sentimos a diversidade inclusiva? Creio que todas estas questões remetem para a avaliação numa perspectiva de melhoria do ensino, por exemplo. Uma outra diversidade se trata muito importante, por exemplo, do ponto de vista do desenho universal para a aprendizagem, que é um modelo que está hoje prescrito pela nossa lei e que tem sobretudo a ver com o modo como nós planeamos atividades pedagógicas e também como levamos a cabo a avaliação pedagógica relacionada com a atividade pedagógica, não é? E que está totalmente alinhado com o que hoje já aqui foi dito. Bom, isto só pode ser avaliar, porque me obriga a conhecer muito bem o contexto, avaliar muito bem o contexto e avaliar muito bem os meus alunos. Conhecer muito bem os meus alunos e a minha comunidade para perceber que barreiras é que se lhes apresentam para depois poder contribuir para a redução destas barreiras. E, finalmente, uma última dimensão deste conceito, que tem a ver com a presença, a participação e a aprendizagem. E, relativamente a isto, mais um conjunto de questões para nos autoavaliarmos enquanto docentes, enquanto profissionais e também enquanto escola, não é? Dissesse que não parece que possa haver inclusão sem avaliação. E terminava aqui com esta frase que eu acho que traduz muito a ideia desta resposta, não é? Cada vez mais nós temos que conhecer os nossos alunos, e eu diria que temos que ir mais longe, não temos que conhecer só os nossos alunos, temos que nos conhecer a nós próprios como docentes e conhecer muito bem a nossa escola também, ouvir os nossos alunos, ouvir-nos também e ouvir quem nos rodeia, aprender com tudo isto, com esta reflexão e depois agir estrategicamente para podermos então contribuir para melhores aprendizagens dos nossos alunos. A Universidade Católica entrou em contacto connosco no sentido de nos convidar para este seminário e fizemos esta proposta, avaliação pedagógica, um caminho para quem aprende e para não vos cansar muito, algumas coordenadas, algumas referências, objetivos de aprendizagem, triangulação de dados, currículo, alunos aprendizes, técnicas de avaliação formativa, rubricas, coavaliação e autoavaliação, feedback, tarefas, tantos aspectos a considerar nesta avaliação pedagógica que se pretende de qualidade, mas que poderia ser resumida
em poucas palavras, no fundo, o que se pretende é que todo este processo seja um processo integrado, em que o ensino e a aprendizagem e a avaliação funcionem em prol do mesmo. A melhoria das tarefas. As tarefas são as que nos vão permitir perceber se os alunos de facto aprenderam alguma coisa, se conseguem resolver problemas, se o feedback tem que ser eficaz e no momento, se possível, o mais próximo possível da realização da tarefa, para que o aluno se consiga apropriar dele e fazer as transformações. Outro aspecto importante, os instrumentos. Mas que instrumentos utilizar na avaliação formativa? Há muitas possibilidades. O teste em 2 fases, não vou aqui detalhar, depois se quiserem fazer alguma pesquisa sobre isso. O relatório, o portfólio, as entrevistas, os inquéritos. Neste caso, numa situação concreta de um primeiro ano, e relativamente à aprendizagem da leitura e já da matemática, esta colega, por exemplo, faz este tipo de atividade e usa os semáforos para conseguir fazer uma regulação retroativa. Portanto, os círculos aqui são meus, mas para vocês perceberem, portanto, o aluno faz a leitura da palavra, escreve a palavra e tem depois feedback imediato da professora e é o próprio aluno que coloca a cor, tendo em conta o feedback. Trouxe-vos aqui outra atividade do 5º ano, uma atividade de matemática, que também usa o questionamento. Este exemplo é um exemplo de como o questionamento pode ser também regulador das aprendizagens dos alunos. Não demoro muito, mas, por exemplo, nós fazemos isso em várias disciplinas, não só na matemática, o questionamento para ter feedback, reorientar o processo em função das respostas dos alunos. Portanto, na matemática é possível fazer. Portanto, todo este processo desta tarefa foi orientado em função deste questionamento. No final, os alunos tiveram um momento de autoavaliação para refletir um bocadinho sobre o seu processo de aprendizagem. Depois, trago-vos aqui uma outra atividade de 9º ano, na matemática. É uma atividade que promove a aprendizagem colaborativa entre os alunos. Não tenho muito tempo para explorar e para entrar em detalhes, infelizmente. Os alunos são agrupados dentro da mesma turma, claro, com as distâncias, este ano tiveram que ter esse cuidado. Têm uma tarefa desafiante para resolver, mas resolvem-na em grupo, ou seja, há aqui uma partilha dentro do grupo e depois há uma partilha também com o grande grupo turma. O professor acompanha, circula. Esta atividade foi dinamizada no âmbito de uma ação do nosso plano de melhoria. Ela é dinamizada com frequência, não só no 3º ciclo, mas também no 2º. São atividades desafiantes, tarefas desafiantes, para, no fundo, provocar os alunos e para que eles consigam mobilizar conhecimentos e capacidades durante a realização desta tarefa. É uma boa atividade de aprendizagem colaborativa. Para relembrar que, de facto, a escola deve promover uma formação integral, nós sabemos isso, e com que objetivo? O objetivo é este, de facto, tantas vezes referido pelo professor Fernandes, construir sociedades mais justas, mais solidárias e também mais